Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Professor Alex aqui. Então, vamos começar hoje mais uma aula do nosso módulo de ilustração digital, né? Semana passada nós não tivemos a aula devido ao nosso feirão de estágios, né? Então, quando foi no final do dia, eu liberei a prova para que vocês pudessem fazer. A prova ficou disponível durante todo o final de semana. Se alguém, porventura, por algum tipo de problema, não pôde fazer a prova e tudo mais, claro, tem muita gente que não fez porque não quis, né? Mas se você teve algum tipo de intercorrência, alguma coisa que impediu de você fazer a prova, me procura depois lá no WhatsApp, tá bom? Que aí a gente vai resolver para ver se no seu caso eu posso lhe reautorizar a fazer a prova novamente, se você tiver uma justificativa plausível, ok? Bom, então, depois da prova, vamos continuar então o nosso conteúdo, certo? Semana passada a gente focou bastante aí no Photopea, certo? Um programa que eu vou falar um pouco sobre ele hoje, certo? Então, peraí, vou deixar um pouco o spoiler de lado. Porque a gente já começou logo no gás, já começou mexendo já, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre programa de edição de imagem e tudo mais, certo? Vou trazer um pouco essa temática do Photopea e hoje a gente vai aprender a... Perdão, pessoal. E hoje a gente vai aprender como é que a gente pode fazer umas coisas bem bacanas com ele, né? Por exemplo, semana retrasada nós tivemos uma aula no qual nós focamos muito na questão da colagem, né? De você fazer uma composição utilizando mais de uma imagem, né? Bom, deixa eu logo abrir o slide aqui, que aí vocês vão entender basicamente o que a gente vai fazer hoje. Vamos lá. Onde está aqui a minha tela? Trago minha carinha aqui para o meio, para não parecer que eu estou olhando para o lado. Você já sabe que toda aula eu faço isso, né? Por enquanto não tem ninguém assistindo aqui ao vivo, mas se alguém entrar, tá bom? E depois, e se não entrar, eu espero que todo mundo veja essa aula de forma gravada, tá bom? Bom, pessoal, então, vamos falar hoje um pouco sobre máscara e seleção, certo? Vou falar um pouquinho, vou trazer um pouco sobre a temática do Photopea, como é que ele funciona e tudo mais, tá bom? Bom, mas antes da gente falar, vamos falar um pouco da gênese dele, de onde veio, qual o programa que originou, né, o Photopea, né, que é o mais famoso de edição de imagens que existe hoje no mundo, que é o Adobe Photoshop. O Photoshop, ele meio que virou a marca virou o produto em si. É meio que quando a gente fala, por exemplo, a gente não fala, por exemplo, a máquina de tirar cópias, a gente fala uma máquina de Xerox. A gente não fala, por exemplo, um aparelho barbeador, a gente já fala logo Gillette, né? Então, meio que o Photoshop, a gente não fala um programa de edição de foto. Essa foto passou por um processo de edição? Não. É, essa foto ela passou por passaram Photoshop na foto, entendeu? Só um minutinho aqui, pessoal. Então, voltando aqui. Então, meio que o Photoshop se tornou o próprio produto, a própria marca em si, né? Então, ele é o software mais famoso no que diz respeito à criação, edição de fotos, composição, pintura digital, animação, design gráfico, né? Pode ver que hoje, qualquer pessoa que mexe com design gráfico, hoje ela manja de Photoshop, porque ele é o software realmente mais utilizado, é o software mais consolidado no que diz respeito a isso, certo? Bom, e aqui, ó, eu vou passar um pequeno histórico sobre ele, né? Ele foi desenvolvido aí pela Adobe, né? A primeira versão dele foi lançada em 1982 e desde então, né? Ele foi se tornando famoso nessa questão de edição de fotos e tudo mais, né? Hoje ele já está todo ano é lançado uma versão nova, certo? Uma versão nova com cada vez mais recursos, né? E também, consequentemente, além dos recursos, também fica mais pesado. Então, o computador, para ele poder rodar um Adobe Photoshop, ele não vai ser um computador que ele tem aquele requisito baixinho e tudo mais, né? Então, vai exigir um pouco mais do hardware. Então, para você mexer realmente com o Photoshop de forma plena, para você utilizar todos os recursos de uma forma que você
não vai deixar nada para trás, né, você obviamente vai ter que precisar de um computador, né, seja o Windows ou seja ele Mac, você vai precisar realmente de um requisito um pouco mais alto, né. Inclusive, né, eu até citei o exemplo do Mac, por quê? Porque muita gente que mexe com edição de fotos, que mexe com a área de edição multimídia, opta por usar sistema operacional Mac do que o Windows, né. Eu digo por experiência própria, né, no caso, professor Alex, eu sou usuário Mac já há 5 anos e eu já fiz muita edição de foto, muita edição de vídeo, utilizando o Photoshop, utilizando outros programas, né, então, realmente para esse tipo de área ele se sobressai. Todavia, não significa que você não vai conseguir fazer isso no Windows, você vai conseguir fazer super tranquilo e tudo mais, é muito mais uma questão de gosto, de adaptação, ok? Bom, então aqui um histórico das versões, está até um pouco desatualizado aqui, né, porque já tem versões novas já do Adobe Photoshop e tudo mais. Deixa eu só passar isso para cá, né. Aí um pequeno histórico das versões. Aí, pessoal, que deu um errinho aqui na minha tela, pronto, né. Só que aí, chegamos nesse gargalo aí, além do gargalo que eu falei para você sobre requisito, eu tenho esse outro problema aí que é o quê, gente? O preço. Assim como a grande maioria dos softwares da Adobe, o Photoshop ele é um software pago, né. Então ele é um software pago que ele custa o quê? Gente, R$ 90 por mês. Ah, eu não posso comprar o software. Antigamente você tinha a opção de você poder comprar a licença do Photoshop e você utilizar para sempre, né. Hoje você já não tem, né, hoje você tem que obviamente, obrigatoriamente, você tem que adquirir uma licença, né, e essa licença você paga um valor por mês para que você possa utilizar. É uma licença que ela custa aí o valor de R$ 90 por mês. A Adobe, por exemplo, ela tem até um pacote que você pode fazer uma assinatura de todos os softwares dela, né, que é o Adobe Master Collection, e aí você pode obter um desconto. E aí você vai acabar assinando eles pelo valor de R$ 224. Ô, professor, pagar R$ 224 num software? Gente, uma gráfica, uma agência de publicidade que mexe com isso, essa licença ela se paga, né. Mas claro, para quem está começando, para quem está dando os seus primeiros passos na área de design, realmente pode ser um pouquinho mais pesado você ter um valor assim tão alto. E é para isso que surge então aí o Photopea, que eu falei para vocês, né, a gente já começou mexendo nele já logo de cara, né, vocês já tiveram inclusive alguns conteúdos complementares envolvendo o Photopea, tá bom? Então vocês já, antes mesmo de eu explicar igual eu estou fazendo hoje, vocês já começaram a mexer no programa, certo? Ele tem algumas funções, uma grande parte das funções que o Photoshop tem, ele também tem, né? Só não tem as mais recentes que envolvem inteligência artificial, né? Mas ele também pode ser utilizado por pessoas sem nem menor conhecimento técnico, né? Então, para que você possa iniciar aí na edição, ele vai ser um software que vai te ajudar bastante. Ele ele é um software as a service, ou seja, ele não precisa instalá-lo, ele funciona 100% dentro do seu navegador, 100% online. A única coisa que você vai precisar mesmo é de uma conexão de internet. Bom, gente, e agora, e justamente para a gente trabalhar com Photopea, eu vou o que que eu vou fazer? Se vocês forem aí na aula 13 do Avalon de vocês, deixa eu até mostrar aqui, vou compartilhar a tela para vocês aqui, ó. Espera aí só um minutinho. Vou compartilhar aqui a tela. Se vocês forem notar, só um minuto, deixa eu só verificar aqui se a tela certa está compartilhada. Isso. Vocês vão entrar aqui, ó, vocês vão ter aqui, ó, a atividade do pássaro, certo? Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui duas imagens são imagens que é para serem baixadas, certo? É com essas imagens aqui que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor, né? Fechar essa janelinha aqui. Vou abrir uma outra. Vou abrir aqui o meu Photopea, já vou deixar ele aqui aberto. E vou baixar aquelas duas imagens ali. Cadê? Onde elas estão? Para baixar, gente, só dá um clique, tá? Na verdade, não era nem para ela abrir direto, é porque o meu computador aqui está configurado para abrir a imagem direto a partir do momento que eu
Gente, cadê minha aba aqui que fechou? Pera aí, pessoal. É, deu um errinho aqui, mas vamos lá. Cadê o meu zoom? Tá aqui. É, gente, aula ao vivo é isso. Não é sempre perfeito não, tá bom? Né? Deixa eu aqui vir aqui. Pronto, abri aqui. Abri aqui. Eu tenho então aqui minhas duas imagens baixadas, né? Baixei as duas aqui e vou abrir o meu Photopea. Gente, por que eu falo para vocês que é importante? Ó, prestem bastante atenção no que vocês vão aprender hoje. Esse aqui é um projeto antigo que estava aberto, tudo bem, né? Por que eu falo que é tão importante o que vocês vão aprender hoje? Semana retrasada, vocês aprenderam a mexer com colagem e tudo mais, né? E só que uma coisa que eu reforcei para vocês é o seguinte, gente, nem sempre uma imagem que a gente vai ter na internet, eu quero fazer uma composição entre duas imagens, nem sempre eu vou ter uma imagem que ela é em PNG. Porque, obviamente, se eu colar um JPEG em cima do outro, o JPEG de cima ele vai trazer toda a informação do fundo. Então vai ficar aquela colcha de retalhos, fica aquela coisa feia, que nem parece mesmo uma edição profissional. Deixa eu tentar fazer de um jeito aqui para não ficar travando a minha tela. Pronto, aqui, né? Então, não vai ficar aquela coisa parecendo um trabalho profissional. Então, por isso, eu vou ensinar vocês como é que vocês removem e podem remover esse fundo de uma forma muito fácil, tá bom? Dá para fazer pelo celular? É bem difícil, viu? Eu recomendo vocês fazerem mesmo pelo computador, se vocês precisarem fazer, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em abrir do computador e vou escolher lá onde estão as minhas duas imagens. Ó, elas estão aqui, ó. Eu posso selecionar as duas com o mouse, tá bom? Que aí já abre as duas de uma vez. Né? Vou dar um zoom aqui, né? Para dar um zoom, tá, gente? É só vocês apertarem Ctrl+, tá bom? As teclas Ctrl e a tecla mais no teclado. Para você diminuir o zoom, Ctrl-. E para voltar para o tamanho normal, Ctrl e 0, ok? Ok, vamos lá. Abrir as duas imagens aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar fazer uma composição colando a imagem deste pássaro naquela paisagem. Vejam só. Então, vou dar aqui um Ctrl+A, Ctrl+C e vou vir aqui, ó, Ctrl+V. Primeira coisa que vocês notaram, estão vendo? É um JPEG, gente. Então, ele trouxe toda a informação do fundo junto, certo? Então, fica realmente parecendo uma coisa, não parece uma coisa, não é uma coisa profissional de se fazer. É você fazer uma imagem que você traz o fundo da outra. Então, o que eu preciso fazer? Toda essa informação aqui de fundo, eu preciso tirar. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu vou ajustar esse tamanho, que esse pássaro está muito grande. Para ajustar o tamanho, tá, gente? Ctrl+Alt+T, ok? Então, vou ajustar aqui, colocar mais ou menos pequenininho assim, ó. Isso aqui, acho que aqui tá bom. Vou colocar ele aqui, ó. Vocês podem colocar onde vocês quiserem, tá? Teve aluno que colocou, foi aqui em cima da árvore e tudo mais. Pode colocar onde vocês quiserem. Eu vou colocar aqui no meio, aqui, ó, tá? Coloquei aqui e dou um Enter. Agora, eu vou dar um zoom, porque eu vou precisar dar um zoom para eu poder mexer nessa imagem, certo? Agora, gente, o que eu vou precisar fazer para que eu possa, então, manipular essa imagem? O de vocês vai aparecer aqui na lateral, gente, que é o menu de camada. Esse menu que está aparecendo, porque como o meu sistema operacional é diferente, ele aparece mais aqui, voltado aqui para nesse cantinho. Também tem essas propagandas aqui e tudo mais, né? Então, tá mostrando aqui as minhas camadas. Percebam, eu tenho a camada do fundo, né, que é toda essa imagem aqui, e eu tenho a camada do passarinho, que ela tá aqui, certo? Então, o que eu vou precisar fazer, gente? Eu vou selecionar a camada do pássaro e eu preciso criar... Tem uma ferramenta aqui no Photopea, que é a borracha. Como é que é a borracha, gente? Eu vou apertar a tecla... Opa, peraí, qual que é a tecla? Deixa eu ver se é a que eu estou pensando. A tecla E. E de escola. Que eu tenho a borracha. Ela fica aqui, ó, nesse ícone aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Só que qual que é o problema da borracha? A borracha, gente, se eu apagar uma informação dessa imagem, eu não consigo desapagar. Acabou.
né? Então, se eu apaguei demais aqui, pode dar algum erro, eu não vou conseguir nem reverter nem com Ctrl Z. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou usar uma outra ferramenta aqui, ó. Eu quero que vocês vejam bem aqui, ó, e nas camadas, bem aqui embaixo, ó, eu tenho esse íconezinho aqui parecendo a bandeira do Japão, ó, bem aqui, ó. O nome desse ícone aqui, ó, adicionar máscara de rasterização. Essa é a ferramenta que eu vou utilizar para fazer a minha edição. Pessoal que tem notebook em casa, recomendo fazer isso com o mouse, certo? E essa edição aqui que nós estamos fazendo. Recomendo fazer com o mouse. Com o touchpad, pode ser que você demore muito para fazer, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. No que eu clicar, olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui, ó, uma outra camada do lado da camada do pássaro. Eu vou deixar ela selecionada, tá, gente? Não faça isso daqui, ó. Não mude, ok? Agora, o que que acontece? Eu posso começar a apagar esse fundo sem correr nenhum risco de prejudicar a minha imagem. O que que vai acontecer? Vocês estão vendo que aqui do lado, bem aqui, ó, do lado esquerdo, onde minha seta do mouse está aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Isso, aqui ela ficou grande, dá para ver, ó. Aqui eu tenho a seleção de cores, percebam. Quando eu vou tratar de ferramenta de rasterização, para eu poder remover o fundo, eu só vou trabalhar com duas cores, com preto e com branco. Por que isso, professor? Porque para eu adicionar uma máscara de rasterização, a partir do momento que eu adiciono, eu vou utilizar uma outra ferramenta, que é o pincel. O pincel vocês já aprenderam, para remover a marca d'água lá e tudo mais, vocês aprenderam como é que mexe no pincel. Como é que eu vou clicar no pincel, gente? Aqui, ó. É só vir nessa ferramenta aqui em cima, ó. Fica grande, mouse bem aqui, ó. Né? Ou eu posso apertar a tecla B, de bola. Pronto, selecionei o pincel, ó. Só que é o seguinte, aqui nas cores, eu tenho aqui o preto por cima e o branco por baixo. Aprendam isso daqui, gente, que inclusive tá lá no slide de vocês. Sempre quando eu tenho a cor preta por cima, significa que eu vou apagar uma informação. Se eu tenho a cor branca, significa que eu vou fazer o quê, gente? Eu vou desapagar. Como assim? Apaguei demais, professor. Eu quero voltar, reverter o processo. É só passar o pincel branco que ele volta a imagem como ela era. Vamos fazer o teste? Ah, professor, como é que eu faço para trocar para o preto e para o branco? Só apertar a tecla X. Perceba, eu vou apertar, ó, prestem atenção bem aqui nas cores, ó. Bem aqui, ó, embaixo. Deixa eu colocar aqui na seleção. Bem aqui embaixo, ó. Eu vou apertar o X, olha o que acontece. Tá vendo? Ele inverte as cores. Aqui eu desapago a imagem, aqui eu apago. Então eu vou apertar a tecla B para que eu selecione o pincel. Tá no preto? Vejam o que vai acontecer. Viram? Ele começa a apagar a imagem, ó, o fundo da imagem, ó. Só o seguinte, tá, gente? Aqui vocês também podem aumentar o tamanho do pincel, tá? Vou até colocar aqui. Ó, aqui vocês podem... Não coloquem esses pincéis macios, tá, gente? Então, eu posso aumentar, colocar aqui, por exemplo, um pincel 23, por exemplo, ó. E aí, ó, pode facilitar meu trabalho. Ó, essa parte maior aqui e tudo mais, ó. Aqui, certo? Ó. Ah, professor, mas agora não dá para com esse pincel desse tamanho, se eu for colocar os detalhes, então o que que eu faço? Eu diminuo, ó. Coloquei aqui um pincel 12, ó. Aí eu venho e tiro mais detalhes sem correr risco de apagar o meu pássaro, ó. Vou tirando aqui, ó, perto da cauda. Aqui. Vamos lá, vou diminuir ainda mais o pincel. Colocar um pincel 7, ó, para ele chegar mais pertinho aqui, ó. Aqui também. Pessoal, é normal o Photopea dar umas travadinhas com eles? Normal, tá, gente? Então é só aguardar. Então, aqui, ó, no meio das patinhas dele aqui, ó, eu coloco um pincel 2, ó. E vou apagando aqui, ó.
Apaguei a informação toda do meio. Volto aqui, vamos ver como é que ficou o nosso resultado, ó. Aqui aparece um quadradinho, mas é porque essa imagem aqui ela tem uma composição mais forte, mas só para mostrar o princípio para vocês. Olha só, gente. Eu vou até arrastar ela aqui. Colocar ela mais para cá, ó. Colocar ele aqui assim, ó. Galera, percebam, consegui colar ela e eu não tenho mais a informação do fundo, certo? Então aqui, gente, eu fiz uma colagem muito fácil e eu posso fazer isso, gente, com qualquer imagem, certo? Então eu não vou precisar mais daquela dependência de, pô, velho, achei uma imagem legal na internet para fazer a minha montagem, para fazer a minha composição, porém a imagem ela não está em PNG. Aí você, pô, vou ter que procurar outra imagem. Pô, velho, não sei o quê. Você pode usar qualquer arquivo de imagem, até um print do seu computador, se você quiser fazer isso, só utilizando. Ah, professor, mas aí eu apaguei informação demais, né? Tem como eu voltar? É só aqui apertar a tecla X, ó. Olha o que vai acontecer. Vou selecionar o pincel, claro, vou selecionar aqui a camada de rasterização. Vou colocar aqui um pincel bem grande aqui, ó, 25. Olha o que vai acontecer, ó. Toda a minha informação no fundo, ela volta, ó. Do jeito que era, ó. Voltou do jeito que era a minha imagem. Por quê? Porque eu usei o pincel branco. Mas, claro, eu fiz toda essa trabalheira, não foi para voltar, né? Então, agora eu vou inverter, ó. Coloco o pincel preto. Coloco, então, o nosso pássaro bem aqui, ó. Colocar ele bem aqui, assim. Pronto. Criei, então, a minha composição. Certo? Ah, professor, o que mais dá para a gente fazer para a gente criar essa ilusão, para deixar melhor ainda? Eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta chamada filtro, e eu venho aqui. Vocês lembram quando a gente fez o carro se movimentar naquela composição que nós fizemos na aula passada? Então, naquele caso, a gente usou um desfoque também. Aqui nós vamos usar da mesma forma. Vamos vir aqui em filtro, borrão, só que aqui a gente não vai selecionar o de movimento, a gente vai selecionar o desfoque de caixa. Eita, mas professor, mas aí teve algum erro aí, por que não desfocou? Simples. Está selecionada a camada do pássaro. Eu vou desfocar o fundo. Então, eu seleciono aqui ó, a camada background. Então, vem aqui, ó, filtro, borrão, desfoque de caixa. Vou colocar um número menorzinho aqui, tá? 3. Viram que eu criei um desfoque aqui para minha imagem e tudo mais? Então, eu consegui, então, criar essa ilusão de fundo aqui. Pessoal, tá aparecendo esse quadradinho aqui, é porque essa imagem aqui, ela tá com um errinho, tá? Mas no computador de vocês não vai aparecer, ok? Então, gente, olha só. Consegui, então, tirar o fundo sempre. Opa, volte. Escapuliu aqui. Consegui, então, tirar o fundo da minha imagem, certo? Ó, colocar ela aqui. Então, gente, agora vocês não ficam mais na dependência do PNG. Vocês podem trabalhar. Aqui eu criei esse desfoque justamente para dar uma ilusão de profundidade, que o pássaro realmente ele está perto, para não ficar, então, aquela imagem chapada. Ok, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente. Sim. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez hoje, tá? Que vocês vão ter que fazer também, tá? A imagem vai estar disponível para todo mundo. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão clicar aqui em Arquivo, Exportar como PNG. E vai clicar aqui em Salvar. Vai salvar a imagem aí, guarda ela, você vai utilizar ela depois, tá bom? Agora, pessoal, vou vir aqui, fechar, vou salvar, vou fechar essa imagem aqui também. Vamos aprender também hoje um outro passo que é sobre correção de imagem, que também está aí no slide da aula de vocês. Ele está aparecendo bem aqui, ó. Vamos lá, vou chegar lá na aula de vocês. Correção de imagem, tá aqui.
Vou colocar aqui o slide para vocês. E vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá, pessoal. Agora, vocês viram na aula que nós tivemos lá da placa de trânsito, que nós fizemos uma remoção de objetos, ou seja, a gente removeu a marca d'água, certo? Agora, a gente vai fazer o que muita gente, quando é um clichê que a gente fala de Photoshop, que é justamente você remover imperfeições do rosto de uma pessoa. Às vezes você tira uma foto de uma pessoa, quer utilizar aquela foto, só que a pessoa ela tem espinhas na cara, ela tem algumas marquinhas, algumas manchas, e você quer tirar aquilo ali para deixar a sua foto melhor. Então, o que você pode fazer? Dentro do Photopea, você também tem uma ferramenta para fazer isso. Vamos fazer? Então, aqui, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela de novo. Vocês vão ver que aqui, ó, eu tenho aqui na aula 13, ó, correção de imagem. Opa, não é o slide não, volte aqui. Eu tenho aqui, ó, cadê? Eu tenho só o slide aqui, gente. Eu tenho que colocar a atividade aqui da aula também. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu colocar aqui para vocês a atividade também. A aula ao vivo é assim mesmo, gente. Às vezes dá algum errinho aqui. Vamos lá. Vocês vão ver que tem aqui na aula 13, na aula de vocês, tem aqui, ó, remoção de objetos. Então, eu tenho 3 fotos aqui de pessoas que têm espinhas na cara, certo? Pode baixar qualquer uma delas, tá, pessoal? Então, vou salvar aqui a minha imagem, tá bom? Vou salvar ela aqui. Salvar aqui na pasta Downloads. Beleza. Pode escolher qualquer uma, tá, pessoal? Então, eu vou abrir ela aqui no meu Photopea. Aqui, abrir do computador. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou dar um zoom. Percebam, realmente aqui eu tenho uma quantidade bem grande de espinhas e tudo de imperfeições, certo? Então, gente, a primeira coisa que eu preciso fazer para eu poder editar essa imagem, para eu não prejudicar a imagem original, eu preciso duplicar essa camada, ou seja, eu vou criar uma camada igual dessa daí por cima da outra. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou apertar o atalho Ctrl J, certo? Percebam, ó, criei aqui, ó, Ctrl J, certo? E aí o que acontece? Eu criei uma camada exatamente igual à camada de cima. E é só nessa aqui que eu vou mexer. Eu não vou mexer na camada de fundo, tá bom? Agora, gente, eu vou vir bem aqui, ó. Aqui eu tenho uma ferramenta chamada, bem aqui, ó, pincel de cicatrização localizada. Se no Photopea de vocês não aparecer, ele vai estar aqui, ó, nesse menu, onde está aqui, ó, esse laço, certo? Então é só clicar com o mouse e segurar. Ele vai e aparece as outras. Eu vou clicar aqui, ó, pincel de cicatrização localizada. É um pincel também, né? Ou seja, eu vou literalmente passar por cima da minha imagem. Posso aumentar o tamanho dele, eu vou aumentar aqui para 22. Percebam o efeito que ele dá, 32. Percebam o efeito que ele dá na foto a partir do momento que eu uso ele. Olha, eu vou dar um clique aqui, ó. Tá vendo? Ele já começa a corrigir as imperfeições no rosto da pessoa, ó. Deixar limpinho, ó. De forma quase que automática, ó. Olha aí, ó. Professor, mas pô, assim vai demorar demais, eu posso arrastar? Por que não? Só vai travar um pouquinho, ó. Vai travar um pouquinho, porque ele está fazendo o pós-processamento, mas, ó, ele vai fazendo a correção. Quero aumentar, vou aumentar ainda mais esse pincel. Que aí eu já faço assim, ó. É um trabalho de formiguinha, tá, pessoal? Ó, vai limpando aqui os sinais, tudo certinho, certo? Qual o cuidado? E aí, ó, vamos lá.
mais aqui, vou fazer aqui, vamos lá, ver se vai dar certo. Ele trava um pouquinho mesmo, tá, pessoal? É assim mesmo, é normal, tá? Olha, tá vendo que ele vai apagando tudo? Tudo que é imperfeição ele vai apagando. Ó, pera aí que eu vou voltar que eu fiz uma besteira aqui. Gente, ele não pode pegar. Agora, o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte: cuidado ao usar essa ferramenta onde tem curva, tipo aqui, ó, na curvatura do nariz. Ó. Eu não posso clicar aqui, ó. Olha aí, ó, porque senão ele vai planificar toda a imagem. Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso em curvas, entendeu? Ah, professor, mas tem um espinho aqui próximo do nariz. O que que você faz? Diminui o pincel. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Quando é assim, ó, detalhes menores, ó, você faz com um pincel pequenininho. Mas 4 é pequeno demais, gente. Então, vamos lá, ó. Vou passar aqui, ó, na espinha aqui, ó. Pode riscar sem medo, tá, gente? Vai dar aquela travadinha, ó. Olha aí, pessoal. Eu dei uma boa corrigida aqui no rosto dessa pessoa. Usando uma ferramenta super simples, certo? Eu consegui tirar boa parte das imperfeições que tinha no rosto da pessoa, tá? Então, gente, é uma ferramenta que ela é muito útil, é uma ferramenta que, principalmente para quem é da área fotográfica, dá para a gente fazer bastante coisa aqui, e eu faço com apenas alguns cliques, certo? É igual eu falei para vocês, o único cuidado que vocês têm que tomar é justamente o quê? Como utilizar para que vocês não acabem deixando a imagem, deixar distorcer a imagem e tudo mais, né? Cuidado com esses pontos de curva aqui, por exemplo. Esses pontos de curva aqui é muito perigoso, então aqui eu posso utilizar um pincel um pouquinho menor, né, ó, mais detalhado, certo? Vai chegar bem mais pertinho, porque eu acho que aqui você vai, a sua correção ela vai ficar bem mais precisa, tá bom? Então, gente, deixa aqui, ó, aqui no fundo, deixa eu tirar esse sinalzinho aqui. Pronto, ó, deu uma boa diferença em relação ao que era a imagem anterior, certo? Então, essa ferramenta aqui ela é muito útil, certo? Só lembrando aqui o nome dela, ó, ferramenta, ó, pincel de cicatrização localizada. Para você chegar, se você não estiver aparecendo aí, só apertar a tecla J. Se não aparecer, se aparecer, por exemplo, o Magic Replace aqui, esse laço, só clicar aqui ó, e segurar, que aparecem os outros. Eu tenho também essa aqui, ó, quem tira foto com flash fica com aquele olho vermelho, você pode usar essa ferramenta e clicar nos olhos da pessoa que ela vai remover, então, esse efeito de olhos vermelhos, tá bom? Então, é muita coisa que dá pra gente estar fazendo aí, utilizando essa ferramenta, tá, gente? Salvem essa imagem, tá bom? Ó, terminou de fazer arquivo, exportar como PNG, salvar, certo? Bom, pessoal, basicamente, essa foi a nossa aula de hoje. O que que vocês terão que fazer, vocês que tem quem está assistindo aqui ao vivo, quem está assistindo de forma gravada, o que que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer essas duas mesclagens que eu mostrei para vocês. Aquela do pássaro, removendo o fundo, tá? Vocês têm que remover o fundo. Ah, professor, não tenho como fazer porque eu estou sem computador. Você pode fazer durante a semana inteira, os computadores da escola estão aqui disponíveis para isso, tá bom? Removam o fundo, façam aquela lá do pássaro juntamente com o desfoque, certo? Segundo, eu quero que vocês escolham qualquer uma daquelas três imagens, pode ser qualquer uma delas, tá? Não preciso usar a mesma que a minha. Façam essa correção de espinha usando o pincel de cicatrização localizado, tá? E a terceira tarefa que eu vou passar para vocês, né, além dessas duas, eu quero que vocês façam uma mesclagem, certo? Removendo o fundo da segunda imagem com um tema que eu vou escolher, né? Como alguns de vocês aqui sabem, né, eu fiz isso também com as outras turmas de ilustração, com as turmas presenciais, né? Alguns aqui sabem, eu sou motociclista. Então, eu quero que vocês façam uma mesclagem de imagem, certo? Uma imagem de fundo e uma imagem por cima. Tirem o fundo da imagem de cima
e o tema é qualquer coisa relacionada a motociclismo. O espaço para postar as 3 atividades vai estar lá na aula 13, lá no Avalon, tá bom? Só vocês fazerem isso, vocês têm até sexta-feira que vem, até quinta que vem para fazer, bastante tempo aí. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo, tá bom? E basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Teve alguém que assistiu aqui, ó? Só a Laurenice que assistiu. Laurenice, você responde aí no chat para mim. Eu sei que você entrou depois, foi a única que assistiu aí ao vivo. Você ficou com alguma dúvida? É, vai precisar assistir de novo? O que você tem a me dizer sobre a aula de hoje? Responde aí no chat para mim. Não, beleza. Já como você pegou no meio, né? Assiste ela depois, tá? Para você pegar bem o conteúdo e para você conseguir fazer as atividades, tá bom? Bom, vou fazer aqui a chamada, eu vou interromper aqui a gravação, né? Que é só a Laurenice que está aqui, não sai daí, tá, Laurenice? Vou interromper aqui a chamada. Pessoal que viu isso de aula gravada, não esqueça de fazer as 3 atividades para validar a presença de vocês, tá bom?